Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu me chamo Cleverson Coxa e estamos iniciando um projeto de Deus, um projeto sonhado que está começando na tua casa, que é o podcast católico aqui da cidade de Cascavel e região, toda a região oeste, que é o Católico Cast. Que alegria poder estar com você aqui todas as sextas-feiras. E hoje, para iniciar esse projeto maravilhoso, não teria pessoa melhor para estar aqui. Uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro muito, um dos maiores pregadores e um dos meus favoritos da nossa Santa Igreja Católica. Com vocês, Gil Mota, comunidade Eita, que honra, Metanoia. que honra, que honra. Muito feliz. Parabéns por esse novo projeto. Que esse Catholicast traga muito conteúdo, conhecimento, palavra de Deus. E por que não que as pessoas possam se aproximar mais e mais de Jesus através desse canal que agora está começando. Que glória. Não poderia começar melhor, sabe? Uma Não, que admiração que honra, eu cara. tenho por você já de Alegria é tempo. minha, tá doido. Você tá louco, né? Deus faz as coisas certinho, né? Não, muito obrigado, A gente cara. já está desde o início do ano com esse projeto, trabalhando, pensando, e deu certo de ser com você. Olha, que Que benção. benção. Que benção, tô feliz, feliz mesmo. Bom, graças a Que Deus. seja um pontapé inicial que traga muitas bênçãos. Amém, com certeza. Gil, comunidade Metanoia. As pessoas muitas vezes não conhecem a palavra metanoia, né? Ah, O que significa metanoia? cara, sabe que eu também não conhecia. Eu fui apresentado a palavra metanoia, não foi uma coisa que eu aprendi na igreja, não, fui apresentado. Eu lembro que quando nós começamos a reunir para fazer os nossos primeiros retiros, nós queríamos fazer um retiro de carnaval, nós queríamos fazer algo para o jovem, né? Tanto eu quanto o Davi, a gente queria fazer alguma coisa para a igreja. E nós não queríamos que fosse nada intitulado como, é desse movimento, é daquele movimento. Não, nós queríamos que fosse um encontro de jovens da igreja, onde todas as pastorais pudessem se sentir representadas e presentes, né? E aí eu lembro que nós levamos esse projeto para dois sacerdotes e nós começamos a conversar, falando, padre, a gente quer um projeto da igreja, nós não queremos ter uma bandeira de renovação, de movimento, de comunidade, não. Nós queríamos que fosse um encontro da igreja. O padre disse assim, olha, isso que vocês estão fazendo é uma metanoia. Eu falei, padre, mas que palavra boa, mas o que significa isso, né? Porque metanoia significa essa mudança de pensamento, essa transformação de mente, né? Metanoia significa essa profunda transformação da mentalidade, né? Então, traduzindo para nós da igreja, metanoia é conversão, né? É a mudança de vida, é a transformação da mente, né? Você sabe que a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 2 vai dizer: transformai a vossa mente, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa maneira de pensar. Então é Jesus falando dessa metanoia, dessa transformação da mente, da cabeça, dos pensamentos, né? Você sabe que quando Jesus se encontra também com Nicodemos, é interessante que vai acontecer uma metanoia em Nicodemos. Sim. Porque Nicodemos, ele se encontra com Jesus, elogiando Jesus à noite, né? E diz, mestre, se o senhor faz alguns milagres, se o senhor só pode vir de Deus, se não fosse de Deus, não faria os milagres que se faz, né? E Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. E é interessante porque Nicodemos não entende aquilo. Porque Nicodemos faz uma pergunta racional. Ele pergunta assim, como é que eu, sendo grande, adulto, desse tamanho todo, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Como é que eu faço para nascer de novo? Jesus fala assim, não, Nicodemos, é Não é preciso que isso. você nasça da água e do Espírito. Então, é essa transformação a metanoia, né? É um novo nascimento, um novo jeito de ver a vida, um novo jeito de interpretar, de pensar. É essa mentalidade nova. É a metanoia. É uma vivência nova, né? É um novo. Totalmente no espírito, né? É totalmente, é pensar os pensamentos, tentar pensar os pensamentos de Deus, né? É tentar buscar aquilo que Deus pensa. E a palavra ainda em Romanos 12 fala, para que você busque aquilo que é
bom, perfeito e agradável segundo a Deus. E é isso que é essa transformação de mente mesmo. E quando aconteceu essa metanoia na vida do Gil Mota? Eita, faz Como foi? algum tempo. Como que foi essa Eu fiz um experiência? retiro, eu fiz um retiro de carnaval, assim, né? Eu me lembro que é até engraçado porque o retiro lá eram 5 dias, esse retiro que eu ia participar. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Era um encontro de carnaval. E na sexta-feira começava o retiro. E eu não quis ir na sexta-feira porque eu tinha que desfilar numa escola de samba em São Paulo, e eu falei, cara, não vou no retiro, então eu vou desfilar. Só que o pessoal tava tão empolgado de eu ir, porque eu era alguém tão problemático, Aham. que as pessoas falaram assim, cara, a gente deixa você chegar no sábado, vai viver o carnaval na sexta. Olha que loucura. Nossa. E eles não deixavam ninguém fazer isso. Uhum. Ninguém. Só que algumas pessoas me conheciam, a minha mãe havia pedido para algumas pessoas deixarem, que ela queria muito que eu fizesse esse retiro e tal. E aí, então, aconteceu assim. Eu desfilei na sexta-feira. Eu me lembro que eu prometi para minha mãe que eu ia para esse retiro. Eu prometi para as pessoas que eu iria. Eu estava em São Paulo, e a minha cidade de São Paulo não é uma cidade perto, é 500 quilômetros, assim. É uma viagem mesmo. Então, eu desfilei na cidade de São Paulo, na sexta-feira, e a hora que acabou, eu já peguei um ônibus assim, todo louco, cheio de brilho, com cachaça na cabeça. E aí eu fui pro retiro, dormi a madrugada, amanheci no retiro. Eu me lembro que eu cheguei, as pessoas ficavam tudo me olhando, porque eu tava cheio de brilho, assim, né? Meu Deus. E eu sou, pô, um negro de brilho. Então, assim, eu tava todo cheio de brilho e tal. E aí, naquele retiro, eu acho que. Ai, desculpa. Naquele retiro, eu acho que foi a. Eu escutei algumas coisas, assim, que realmente aconteceu uma metanoia mesmo, assim. Eu me lembro que é interessante porque naquele retiro todo mundo chorou, se emocionou nas pregações sobre família, assim, né? Só que comigo foi numa pregação sobre sexualidade, Uhum. falando sobre castidade, falando sobre lembrar que você é templo do Espírito Espírito Santo. Santo. Então, quando foi falado aquilo, e talvez aquele pregador, ele falou de um jeito onde ele oferecia um novo, apresentava uma novidade, ao mesmo tempo uma beleza. Não era só aquela coisa, não pode, não pode. Não, não, mas era uma beleza em ser. Então, naquele momento, eu me lembro que foi um batismo no Espírito Santo na minha vida mesmo, assim. Houve uma transformação total, assim. Eu acho que aquilo que Jesus falou para Nicodemos, eu acho que eu experimentei. Eu nasci da água e do Espírito mesmo. Nossa, que maravilha. Gil, já acompanhei muitas pregações suas, escuto suas pregações. Eita, E glória, você que sempre fala da prazer. tua vida, né? Do que você passou, de todas as dificuldades, todo o momento antes dessa metanoia. Qual foi o fundo do poço que você viveu? Cara, eu acho que o fundo do poço, assim. Cara, você sabe que, assim, esses tempos eu estava conversando até com o Moisés Rocha, e eu estava falando para ele sobre algumas coisas da minha vida. E ele identificou muito bem. Ele falou, não, Gil, às vezes a gente confunde o que, que a gente era, né? E quando o Moisés me falou, ele falou uma coisa que pesou em mim, assim. Eu não sei se eu era um dependente. Talvez eu era alguém que estava ali vivendo uma situação naquele momento, assim, né? Eu não. Eu acho que o meu fundo do poço foi um momento que, nas decepções, eu lembro que eu tinha uma namorada e eu vi ela com outro. Nossa. Nossa, cara. Eu me lembro que naquele dia foi um dia que eu bebi muito, assim. Eu bebi muito e eu usei muita droga. Foi um dia que eu usei droga mesmo, assim. Pesado. E eu me lembro até que tinha um amigo meu comigo, o Léo, ele é lá de Garapava, assim. No outro dia eu tava muito mal de ressaca, assim. E ele me olhava assustado, aquilo. Me olhava no outro dia, assim, com um olhar meio que... Caramba, velho, por onde você andou, né, velho? O que que você fez, assim? E eu acho que o meu fundo do poço foi ali, assim. Mas você sabe que eu tive muitos momentos, assim. Eu acho que eu tive momentos ruins. Momentos onde eu me lembro que eu acordei e eu não sabia com quem eu tava. É, eu acho que o meu fundo do poço foi também o fato de ser talvez um momento de mau filho, um mau irmão.
Eu acho que teve vários fundos do poço, assim, pra mim, assim, sabe? Foi No vários decorrer da vida, foram teve- vários. Foram várias coisas, assim, de desonestidade, de várias coisas, de sexualidade totalmente destruída, com tudo que você pode imaginar. Então, assim, eu acho que isso foi quando eu me encontrei com Jesus, é, foi como que meus olhos se abrissem para tudo, assim. Eu acho que o meu fundo do poço, sem dúvida nenhuma, eu tive vários fundos do poço, assim, na minha vida mesmo, no meu consentimento, assim, que eu acho que me fez olhar e falar, não, preciso mudar isso, 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 isso. Eu acho que quando eu me converti, ou quando eu entrei no processo de conversão, eu percebi que eu tinha muitos fundos do poço para arrumar. Muitos, muitos, muitas muitos. coisas. Não era uma coisa só, não. Uhum. Então, assim, eu não sou o cara que fala, ó, é a droga, é a bebida. Não, não. Eu tinha várias coisas, assim, que tava muito desorganizada na minha vida. E esse estar longe de Deus, né, das pessoas hoje, muito na sociedade, assim, os jovens longe de Deus, ele faz com que vivamos esses fundos do poço, né, várias e várias vezes, né? É muito triste, assim, você ver a realidade hoje, né, cara, assim. Porque o pecado, o Padre Léo ele dá uma explicação, tem aquelas historinhas do Padre Léo. Amo. Eu gosto, não, sou apaixonado. E o Padre Léo ele dá uma historinha que é do papel higiênico. E é Eu muito lembro boa. dessa, É muito boa. Porque ele faz uma alusão ao papel higiênico. Quando você compra papel higiênico no mercado, você coloca o papel higiênico. Você não coloca o papel higiênico com todas as coisas, né? Você coloca o papel higiênico separado de todas as coisas, porque nada pode ir em cima. Ele tem um lugar reservado, Bonitinho. tal. E ele vai comparando a nossa vida com aquilo. Ele compara que o demônio faz isso. Ele vai nos tratando, nos tratando, nos tratando, coloca a gente num lugar diferente. Só que depois o uso, você sabe para que que serve e depois para onde vai. Uhum. Então, a nossa vida hoje, a vida das pessoas longe de Deus, ela é muito parecida com isso. O demônio, ele te mastiga. Na verdade, ele vai te cevando. Parece que tá tudo bem. Parece que tá Parece tudo que mil tá tudo maravilha, maravilha. né? Parece que realmente é alegria. Mas em breve você vai. Vem o tombo, né, a queda, que daí a pessoa vai pro fundo do É o poço. salário do pecado. Exato. É o salário. E Paulo já vai dizer isso. Então, assim, não há o que fazer. É a colheita mesmo. Mesmo. Embora a gente tem que entender que pecado não é ruim. Se fosse ruim, nós não faríamos. Exato. Tem até uma do Padre Léo que ele fala, se o pecado fosse bom, né? Se o pecado fosse fosse ruim, ruim, perdão, ele fala que se o Papa declarasse que agora sentar numa chapa quente de fogão a lenha é pecado, quem na segunda-feira ia se confessar esse pecado? Ninguém, ó. Ninguém, né? Ninguém. Porque o pecado dá prazer, É o prazer óbvio. carnal, né? E é isso mesmo, o pecado é o amor à carne, é o prazer. O pecado ele faz isso conosco. Então o pecado é gostoso. Nós não podemos dizer que, olha, não é legal. Não, é legal, legal, legal. Só que você vai ter consequências. Você vai ter consequências. Mas eu também concordo com uma fala assim que, tipo, Jesus é muito melhor. Se encontrar com Nossa. Jesus é muito melhor. É, porque eu uso sempre, nas minhas pregações, sempre falo para os jovens, o pecado ele é bom, mas após o prazer carnal, vem a tristeza, vem a solidão. Provavelmente você viveu isso quando você falou que muito, você muito, acordou com muito, pessoas que muito. você nem talvez conhecia, nem sabia o nome, Muito assim. né? Eu já me lembro de ter acordado de ressaca várias vezes, assim, e aquela tristeza de falar, meu Deus, o que eu fiz da minha O vida? que eu fiz ontem? Nossa, parecia tão Porque, legal, tão bom, né? E depois, e quando você encontra com Jesus, é diferente. É um prazer que você não quer parar de consumir, de viver aquilo, Não, você e quer sem mais. contar que, tipo, o dia seguinte é melhor ainda, né? Nossa, com No certeza. dia seguinte você tá bem, E você você tá sai do retiro querendo evangelizar mais. até os postes, né? querendo mais. É a diferença, né? É a vida. Jesus, ele gera em nós um sentimento de vida. Um sentimento que faz com que você queira mais e seja melhor. Você não passa vergonha. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus, ele... Porque é bonito, né, cara? Eu gosto muito da passagem do filho pródigo lá no Evangelho de Lucas, que fala assim que aquele menino, ele gastou tudo. Ele gasta tudo. Tudo, tudo, tudo. E é interessante porque esse menino,
ele tinha tudo. Mas aí ele vai embora. E ele tinha um pai, ele tinha uma família, mas aquilo ele nunca valorizou. E aí então ele vai embora e começa a gastar o seu dinheiro. E provavelmente, nesse momento, ele tem bons amigos. No momento que ele está na alta, que ele está bem, ele vai ter bons carros, bons perfumes, um celular provavelmente muito caro, provavelmente ele tem muitas mulheres, provavelmente ele frequenta os melhores restaurantes, as melhores baladas, provavelmente ele está vivendo todas as coisas. Só que a Bíblia diz assim que quando bate naquela região uma crise, né, ele começa a passar dificuldade. E ele arruma um emprego. E o emprego que ele arruma, ele arruma um emprego porque ele tem fome e ele quer comer a comida dos porcos. Ou seja, ele vai arrumar um emprego para cuidar de porco, para comer lavagem. E aí, quando ele está ali, a Bíblia diz assim que ele cai em si. É legal esse cair em si, porque esse cair em si também acontece quando Paulo está indo a Damasco. A Bíblia diz assim que quando Paulo cai, algumas pessoas dizem assim, Paulo cai do cavalo. Não, na Bíblia não tem cavalo. Não tem Paulo caindo do cavalo. Na Bíblia tem dizendo assim que Paulo cai em si. Quando a gente cai em si, nós encontramos aquele que está dentro da nossa alma gritando por felicidade. O Santo Agostinho tem um poema lindo que ele diz assim: ó tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora o que estava dentro de mim. Então, Santo Agostinho ele entende que ele procurava no pecado aquilo que já estava dentro dele, que é Cristo. E o Criador, a criatura só é saciada com o Criador. O pecado, ele faz com que você vicia porque você quer mais, e você nunca está bom. Nunca está bom. Jesus, quando nós encontramos com ele, nós encontramos a graça dele. Talvez seja por isso que ele falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então assim, nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que é encontrar com Jesus. Aquele jovem, quando ele volta para casa, ele vai ver um pai abraçando ele. E abraçando ele de que maneira? Ele está sujo, ele está cheirando mal, com toda certeza. Ele está descalço. E o pai o acolhe desse jeito. Olha que diferença. Nós acabamos de dar o exemplo do papel higiênico. Jesus, ele vai pegar aquilo que o pecado gastou tudo e jogou fora, não tem mais utilidade. Agora você é morto, não há mais solução, não tem mais jeito. Até que chega Jesus e ele faz reciclagem. Exato. Tanto é que Jesus fala para Nicodemos assim, Nicodemos, na segunda vez, quando Jesus vai explicar, Jesus não fala mais que ele precisa nascer de novo. Jesus usa uma outra palavra. Jesus fala assim, é preciso que você renasça, para que ele entenda, então. É preciso que você renasça. Jesus, ele é aquele que olha aquilo que está tudo destruído e é capaz de fazer nova todas as coisas, fazer transformação, fazer história nova naquele que o mundo gastou, desgastou. É isso que é o bom de Jesus. Exato. E você sabe, você falando dessa passagem do filho pródigo, Gil, uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem e que me toca o coração, e isso é um recado importante para aquele que está no mundo, né, que quer voltar para a igreja, que quer voltar junto de Deus. O pai avista o filho de longe. Quer dizer que o pai todos os dias está esperando aquele filho voltar. É o Senhor que espera todos os dias nosso retorno. Né, o nosso retorno. E é bonito aqui, porque quando o pai o vê, o pai corre ao encontro do filho. Não, é interessante, porque deveria ser o filho correndo pro pai. Porque é o filho que fez toda a lambança. Fez lambança. Né? Mas não, agora é o pai que corre ao encontro do filho. E é interessante, porque na Bíblia diz assim, que o filho ele preparou um discurso na cabeça dele, dizendo, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus empregados. E ele começa a falar isso pro pai. A Bíblia está dizendo assim, que o pai está abraçando e beijando, e o filho está dizendo, pai, pequei. E quando o filho fala isso pro pai, o pai não responde.
O pai não fala com o filho. É como se o pai ignorasse o que o filho está falando. E ele olha para os empregados, para os servos e diz: traz a melhor veste, traz a melhor sandália, traz um anel no dedo para a gente fazer uma aliança com ele. Para a gente fazer uma aliança. Gente, vai rolar um casamento ali. E o interessante é que é um casamento de um Deus fiel com um pecador. É uma fidelidade com o infiel. E olha que legal. E o fiel que quer casar. E é interessante isso, porque quando termina o evangelho, diz assim: e começaram a festa. Porque o pai diz: tragam um novilho gordo, vamos matar e façamos uma festa. Porque o meu filho que estava morto, reviveu. Estava perdido, foi encontrado. E aí então começam a festa. É uma festa quando um pecador se converte. Imagine o céu. Imagina o céu. Jesus já vai falar sobre isso, né? Nossa. Jesus fala sobre isso. Gil, nessas andanças de pregações, o Gil também já pregou fora do país, tudo. Já, algumas vezes. Que honra. Nossa. Deus é misericordioso comigo. Eu sei que tem vários testemunhos, vários momentos fortes que você viveu em determinados lugares. Mas você consegue citar algumas experiências desse que aconteceu? Cara, eu tenho muito... A gente viveu muita coisa já. Muito legal, assim. Muita coisa mesmo. Tem um testemunho, de talvez um dos testemunhos mais bonitos, assim. Mas foi logo no nosso início do ministério. Foi no nosso começo, assim. Eu sou fundador da comunidade junto com o Davi, né? Então a gente sempre viajou juntos, assim. Nós sempre viajamos muito juntos, assim, tanto eu quanto o Davi. E numa das nossas primeiras missões, no Rio de Janeiro, nós fomos pregar na comunidade da Maré. E era um retiro da comunidade da Maré, mas o retiro era em Xerém. Eu nunca esqueço disso. E nós fomos para esse retiro. E nesse retiro, me chamou a atenção porque era um encontro de jovens, um retiro de jovens, e tinha um casal mais velho lá. E esse casal estava no retiro, vivendo o retiro, mas aquilo me chamou a atenção, porque era um retiro muito específico para jovem. E aquele casal ali, no meio dos jovens, dormindo com os jovens, vivendo, eu falei, gente, mas não era um casal Não é jovem, normal, né? era um casal mais velho, assim, tal. E aí eu perguntei pro padre, eu falei, padre, quem são eles? Por que eles estão fazendo o retiro de jovens? Aí eles disseram assim, Gil, esse casal, eles tinham um filho. E o filho deles, há 2 anos atrás, o filho deles fez esse mesmo retiro. Esse mesmo retiro. E quando ele fez o retiro, aconteceu que esse menino mudou de vida. Esse menino foi transformado pelo Evangelho, o filho desse casal. E em menos de 1 ano, esse menino se transformou no coordenador do grupo de jovens, o filho deles. E lá no Rio de Janeiro, eles sempre vão para as praias, mergulhar, essas coisas. E um dia o grupo de jovens se reuniu para mergulhar, para ir mergulhar num lugar lá, tal. E aí eles foram. E esse menino foi junto, porque ele era coordenador, levou os jovens. E um dos meninos se afogou. E quando se afogou, o filho desse casal, que era o coordenador do Agora dos Jovens, pulou para salvar o menino que se afogou. E ele conseguiu salvar o menino que se afogou. Só que ele não se salvou. Ele morreu. E aqueles pais estavam fazendo aquele retiro, o padre me contando, porque eles queriam entender o que fez o filho deles experimentar o que é esse retiro, esse Jesus que o filho deles experimentou, que fez essa transformação na vida dele. Porque era um jovem da noite, das festas, das drogas, e agora era um jovem que em 1 ano se transformou em coordenador do retiro e morreu por isso. Deu a vida. Deu a vida por isso. Quando o padre me falou, eu fiquei muito emocionado. E tudo bem. Acabou o retiro. Eu lembro que no outro dia nós já estávamos indo para o aeroporto e nisso o meu celular tocou. Quando o meu celular tocou, eu já no caminho do aeroporto, do Rio de Janeiro, indo da casa onde eu estava, na casa do padre, ao aeroporto. No meio do caminho, assim, meu celular tocou e era o pai do menino. Era o pai do menino. E o pai do menino me ligou,
chorando, chorando, chorando. E aí ele falou assim, Gil, eu queria muito te agradecer. Eu falei, me agradecer por quê? Ele falou, Gil, ele contou toda a história do filho dele, que o filho dele faleceu e que ele queria entender tudo aquilo. Mas ele disse assim, Gil, eu não fui para esse retiro para entender o que meu filho viveu. Eu e minha esposa fomos para esse retiro porque nós queríamos nos despedir do jeito que nosso filho despediu. Nós fomos embora, nós fomos para esse retiro e nós deixamos tudo preparado para quando chegarmos em casa, nós tirarmos a nossa vida. Porque é o nosso filho único. E é muito difícil viver sem ele. Só que nesse retiro, eu encontrei o que o meu filho encontrou. E eu queria te dizer uma coisa, Gil. Eu perdi um filho, mas eu ganhei 2. Um pretinho e um gordinho, que é o Davi. Nossa. Cara, é nessas horas que vale a pena. É nessas horas mesmo, assim. Porque eu não falei com eles de maneira específica, a gente pregou, a gente falou de Jesus. E o que o Evangelho faz a ponto de transformar uma história. Alguém que estava tudo planejado para acabar. E aí entra Jesus e recomeça. Nossa. E faz novo. E é interessante que esse casal hoje, eu acredito que ainda com muita dor, com muita lágrima, mas eles estão ainda na igreja, são ministros de Eucaristia e estão ali, ajudando outros jovens a se encontrarem com Jesus também. Sabe, né, Gil, você falando e eu lembrando de algumas histórias também. Às vezes a gente, você principalmente, muito mais que eu, a gente às vezes não faz ideia do bem que a gente faz na vida das pessoas, né, através da missão que nós aceitamos, né? Eu imagino, não, mas é verdade. Porque assim, quando nós aceitamos uma missão, quando vem um convite, nós não imaginamos quem vai estar lá. Embora a gente reze, a nossa intercessão reze, para que todas as pessoas... Mas nós não imaginamos as histórias que nós vamos encontrar. Nós não imaginamos o desafio que vai ser, quem vai estar ali, que dor que nós vamos encontrar, que esperança nós vamos encontrar. Cara, ao longo... Pô, a gente está vivendo essa vida missionária já há alguns anos já. Ao longo desses anos nós encontramos muita história. Sim. Muita gente, assim, que... Através do testemunho, através desse testemunho. E não só do testemunho, cara. Às vezes, assim, do testemunho da pregação. Sim. Às vezes a gente tá ali, cara, e a pessoa queria um abraço, sabe? Foi um abraço. Quantas vezes eu tô... As pessoas... Às vezes eu vou pra missão e eu percebo que o cara que vai me buscar no aeroporto, a pessoa que vai me buscar no aeroporto, até para eu chegar no evento. Então, às vezes eu desço numa cidade que não tem aeroporto, que a cidade que eu vou não tem aeroporto, então eu desço na cidade mais próxima. Aí naquele caminho, naquela viagem, a gente tem a oportunidade de ir conversando com quem foi buscar a gente. E ali é o evangelho acontecendo. Ali, casamentos já foram restaurados, pessoas deram passos maiores para Deus, pessoas decidiram na vocação. Então, assim, eu tenho muita graça de viver coisas legais assim em Deus. Eu tenho um testemunho até interessante que eu vivi aqui em Cascavel. Há alguns anos atrás, eu vim pregar pela primeira vez no Taborão. Estou falando de 2017, eu acho que foi. Foi a primeira vez. Até o Everton que me lembrou ontem que foi 2017 a primeira vez que eu vim. E eu vim em 2017 a primeira vez pregar. E quando estava tendo um momento de oração, e começou a ter algumas pessoas manifestando ali, mas na emoção, aquela coisa de jovem. E eles estavam levando algumas pessoas para a capela. E nisso, eu fui para a capela. Mas eu nem fui para ajudar o pessoal, não. Eu fui lá porque eu queria rezar um pouquinho e tal. Eu fui para a capela rezar. E quando eu cheguei na capela, tinha aqueles jovens chorando, aqueles jovens, alguns gritando, aquela coisa toda, e os intercessores rezando. E eles não precisavam de mim. Eles estavam muito mais capacitados que eu. E eu peguei e fiquei no meu cantinho ali rezando. E eu tô rezando no meu cantinho, aqui em Cascavel. E quando eu tô rezando, Jesus falou comigo assim no meu coração, olha pro lado. E eu olhei assim,
E tinha um jovem, parado assim, levantando, com a mão erguida, assim, ajudando o pessoal a rezar. E amém. Continuei a oração. E eu falei, Jesus, que tu queres, né? E eu não sou o cara que escuto, não. Eu acho que Jesus fala comigo do meu sentimento, assim. E eu falei, vou rezar pra esse menino então. Aí eu fui lá, me apresentei pra ele me conhecia já. Falei, irmão, olha, você precisa dar um passo. E eu não sei porque eu falei isso, assim. Falei, Deus tá te chamando a dar um passo. E é um passo que você tá com medo, mas não tenha medo. É aquilo que você tem rezado. A resposta que você pedia é essa conversa que eu tô tendo com você. Deus está te chamando para mais. E virei e fui embora. Quando eu tô no camarim, chega o padre Jorge. O padre Jorge todo emocionado comigo. Ele disse assim, Gil do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, padre? Ele disse assim, olha, tem um jovem aqui que eu acompanho ele há muito tempo em oração. E esse jovem tem um desejo de entrar para o seminário, mas ele tem medo de ir para o seminário. Ele sempre teve medo, aquela coisa toda. Ele tem dúvida se realmente é de Deus, se é dele e tal. E eu falei para ele, vai para o Taborão, porque Deus vai falar com você. E esse jovem que o padre falou é o jovem que eu encontrei na capela. Cara, o Taborão tem 1000 jovens. Imagina. Taborão você encontra milhares de jovens lá. E de repente eu falo com eles sobre algo numa capela, um lugar que não vai todo mundo, não é o lugar aberto do evento. Então, eu percebi naquele momento assim que Deus usa de nós e que Deus, embora a nossa limitação, nosso pecado, embora a nossa burrice também, Deus ainda utiliza de nós, assim. E esse menino tá no seminário, vai ser padre agora, cara. Vai ser padre, tá no seminário aqui em Cascavel. É uma graça, cara. Então, assim, se olhar e falar, cara, Deus usou de nós para sermos respostas para alguém. Então é muito sério quando você sai da sua casa, quando nós saímos da nossa casa para evangelizar, para ir ao encontro do outro. Porque, embora a gente vá encontrar com dores, a gente também tem pessoas ali vivendo... Cara, a gente vai mudar uma vida de uma vocação. Uma vocação. Agora o menino vai ser padre. Então, assim, é muito sério. Totalmente. Então, assim, a gente olha e fala, pô, Deus é bom demais conosco. Eu lembro, esse ano, né? Estava contando para você antes, né? Que nós passamos por uma enfermidade na minha casa, né? Meu sogro, câncer. E a gente fez o terço todos os dias, a gente rezando. E ele veio falecer. E uma semana depois eu teria que pregar num retiro de jovens. Tava bem. Eu fiquei 6 meses que eu acompanhei, né? Eu tenho mais de 20 anos que eu conheço meu sogro, que eu convivo com ele, mas esses últimos 6 meses eu aprofundei a intimidade com ele. Então, para mim, ainda dói, eu sinto a falta dele, né? Ontem mesmo eu falei para minha esposa, bateu uma saudade dele, né? E eu não estava bem nesse dia. E eu fui para a capela, né? E eu pedi tinha 7 jovens na capela, 7 jovens. Eu pedi, vocês rezam por mim. Porque eu tinha que... Eu dava o pontapé inicial do retiro. E eles começaram a rezar por mim, né? E eu pedindo a Deus para me dar paz no coração, para poder, né, fazer aquilo que é a vontade dele, porque nós somos instrumentos, né, Ju? E eles acabaram de rezar e eles começaram a falar, poxa, que Deus te abençoe. Eu tô aqui hoje por causa de você. Os 7 começaram a falar, porque a tua pregação mudou a minha vida. Um dia. Porque eu também, eu quero ser pregador também, e me espelho em você, e aquilo foi me fortalecendo. Nossa Senhora. Foi me mostrando realmente, é isso. É isso, a nossa missão é isso. É levar almas para o céu e essas almas também ajudar a gente a se manter. Eu tenho vivido muito isso, assim, agora, assim. Eu acho que eu tô deixando a fase dos jovens me olhar como jovem. Eles já estão me olhando meio como tiozão deles, assim, já. Mas existem muitas pessoas que, como a gente viaja muito, a gente encontra as pessoas dizendo assim, cara, eu assisti seu vídeo na internet, eu vi
um post seu, eu vi algo na... Eu fui um dia no encontro seu há 10 anos e aquilo me mudou, aquilo transformou. Então, assim, são milagres, curas, conversões que nós nem sabemos. Eu acho que é até bom nós saber também. Mas são coisas que a gente nem imagina. Só que quando nós ficamos sabendo, aquilo faz muito bem pro nosso coração, assim, faz muito bem pro nosso ministério, porque nos fortalece. Não é envaidecer. Exato. Não é envaidecer, não. É nos fortalecer mesmo. É dizer assim, cara, que maravilha, cara, você saber que, de alguma maneira, Deus utilizou de você para transformar alguém. Porque quando a gente sai de casa, a gente sai para isso, cara. Para falar, Deus, me usa. Exato. Me usa, deixa a gente ser instrumento do Senhor. Se o Senhor nos chamou, então agora nos usa para que nós possamos ser canais, instrumentos eficazes nas suas mãos. O Padre Pio dizia assim, eu quero ser um brinquedinho em suas mãos. E é essa a nossa oração lá na comunidade. Senhor, eu quero ser um brinquedo em suas mãos. Faz o que o Senhor quiser. E quando a gente escuta e esses testemunhos, a gente vê que fala assim, cara, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Porque, embora seja uma honra, nem sempre é prazer. Nem sempre é prazeroso. É uma honra. É isso que eu ia te perguntar Mas... agora. A missão às vezes dói, né? Ah, dói bastante. E essa dor, às vezes, assim, atrapalha um pouco, não atrapalha? Cara, você sabe que você estava contando do seu sogro? Quando meu pai faleceu na segunda-feira. Uma segunda-feira. No sábado eu tinha uma pregação. E a pregação era sobre família. E eu liguei pro coordenador e falei, cara, eu não vou cancelar, não tô bem pra falar, eu quero ficar um tempo com a minha família, não vou. E eu me lembro que eu fui falar isso pro Davi, né? Eu falei, Davi do céu, você acredita que cara sem noção me deu uma pregação e a pregação é sobre família? O Davi falou assim, nossa, agora você tem conteúdo pra pregar, hein? Ele falou, olha que maravilha você pregar sobre isso, que testemunho lindo. Aí eu falei, não, é verdade, é verdade. E aí eu fui, preguei, e foi uma graça de Deus mesmo. Mas a missão, porque assim, não é fácil você ter que deixar. Não é fácil você ter que deixar as pessoas que você ama, a sua casa, a sua família. E às vezes você perde muita coisa. Eu nem sei quantos aniversários, quantos casamentos, quantas ausências que eu tive por conta da missão. Quantas vezes eu estou em missão e me bate saudade da minha casa, e eu tenho que mais... Às vezes, quando nós vamos para fora do Brasil, as pessoas às vezes olham a foto do Instagram e falam, nossa, que legal. Mas não é tão legal assim. Porque, cara, às vezes você fala, nossa, eu tenho mais 10 dias aqui, eu queria ir para minha casa. Só que, cara, é uma missão. E o que te consola nisso? Cara, você sabe que, assim, eu acho que eu vivo alguns momentos gostosos com Deus de oração, assim mesmo. De ofertar isso. Santa Teresinha fala para fazer a sese, né? Então, assim, eu ofereço muito para Deus. Falo, Deus, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, não. O Senhor sabe que eu queria estar na minha casa. O Senhor sabe que eu queria estar com os meus amigos agora. Tá tendo casamento, tá tendo aniversário da minha mãe, tá tendo festa de alguém que eu amo. Eu não queria estar aqui, não. Ou tá tendo enfermidade de alguém tá vivendo enfermidade. E eu queria estar ali, perto. Então, assim, o que me consola, às vezes, é saber que, de alguma maneira, eu estou fazendo a vontade de Deus. É claro que, entenda uma coisa, nós não podemos também ser irresponsáveis, né? Existem compromissos e situações que é nossa, que nós precisamos estar. Nós não podemos viver só de missão, 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 missão. Não, as coisas não são assim. Porque aí, às vezes, nós acabamos mascarando ou escondendo uma situação por conta da missão. Não. Mas, às vezes, a missão, ela exige algumas coisas nossas. Você sabe que aconteceu um negócio até interessante esses tempos. Até foi daqui, né? Inclusive. Um avião caiu. E, cara, nós vivemos de avião. Eu vivo de avião. De cada 10 missões minha, 9 é de avião. Então, eu acabo vivendo muito de aeroporto. E quando caiu o avião, até aqui em Cascavel, vai fazer um ano agora, né? Vai. Quando caiu o avião, eu tinha que viajar no mesmo dia. E aquilo pra mim, cara,
foi assim, uma tortura. Porque, cara, você fica com medo. Sua família começa a te Sim. ligar. Eu me lembro que os meus irmãos, eles não entendem muito bem a nossa vida Uhum. missionária. Então eles falam, não, porque você tem que ir. Dá um tempo, fica um Segura. pouco, segura. Só que a gente tem um compromisso, um povo nos E o esperando Ilmar lá. era pra estar nesse O avião, Wilmar né? era pra estar no avião, foi por conta dos homens adoradores que não Sim. esteve até. Mas então, né, é uma coisa que não é. Deixou de ser o prazer. Hoje nós fazemos por consciência, por determinação mesmo, assim. Uhum. Eu acho que a missão, quando eu comecei, eu lembro que eu gostava muito de, nossa, vamos sair, vamos viajar, vamos embora, vamos pra missão, vamos ser. Hoje, não que eu ainda não ame, eu amo o que eu faço, eu sou grato com o que eu faço, mas hoje eu vou na base do eu tenho que ir, é a minha obrigação, é o meu chamado, as pessoas estão nos esperando. Eu rezei para isso, eu esperei por isso. Então, eu vou Uhum. hoje nessa consciência, mas prazer, eu encontro prazer em outras coisas. Gil, nós falamos de testemunho, de coisas que aconteceram bonitas, mas tem algo de engraçado que já aconteceu nesse tempo de missão que você não esquece, que às vezes você lembra assim e começa a dar risada Nossa, vivo sozinho? muito. Eu sou atrapalhado de tudo, cara. Eu sou atrapalhado de tudo, assim. Cara, eu já vivi muita coisa, assim, engraçada em retiro. Eu já falei muita besteira. Quem Nossa, não, né? muita besteira. Mas tem coisa besteira de burrice mesmo. Eu me lembro uma vez que nós estávamos pregando, eu estava pregando no Raléu Franca. E o Raléu Franca, ele acontece todo dia 7 de setembro, Uhum. que é o dia da independência do Brasil, ok? Mas eu sou uma anta, cara. Eu não sei por que que eu achei que era dia da proclamação da República. Eu não sei. E eu sei que eu tô pregando aqui, começou um momento de oração, aquela explosão toda, tal, tal, tal. Eu peguei e comecei a falar: vamos lá, gente, aproveita o dia de hoje. E começa a proclamar que Jesus é o Senhor da sua vida. E eu me lembro que os meus amigos, a galera da comunidade falou: não, Gil. Só que eu não tava entendendo o que eles estavam falando. Aí eu falei: ah, estão tudo errado, eu tô certo. E eu ali, burrão, gritando: vamos lá, proclama, aproveita a proclamação e proclama que Jesus é o Senhor. E meus amigos chorando de dar risada e, pelo amor de Deus, não fala isso, tal. Então, assim, a gente acaba vivendo muita coisa, mas em missão também, né? Uhum. As viagens. Pô, teve uma vez que nós estávamos, até fora do Brasil, nós estávamos na Inglaterra e nós fomos para Itália. Não, nós estávamos na Inglaterra e estávamos indo para Portugal. E, cara, o Davi da minha comunidade, ele tem muito medo de avião. Ele Uhum. não gosta de viajar de avião. Não gosta. Viaja porque é chamado e não tem o que fazer. E o Davi não gosta. Cara, começou uma turbulência. Mas uma turbulência muito forte, muito forte. Mas estava balançando muito, assim, muito, muito. Só que a gente passou a madrugada inteira no aeroporto. Porque foi um lance meio. O voo atrasou, aquela Uhum. coisa toda. Então nós passamos. Eu tava sem dormir. E eu estava no avião e balançando, 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 balançando muito. E estava eu, o Davi e o Guilherme da nossa comunidade também. O Guilherme, ele também estava com muito sono. E nós dois dormindo, eu e o Guilherme. E o Davi acordado com medo. Cara, eu sei que deu uma chacoalhada lá. Aquela coisa toda. Tão forte. O Davi nos acordou no soco. Ele começou a dar soco em nós. Falou, pelo amor de Deus. Ele falou até um palavrão. Ele falou, poxa vida, acorda, poxa. Vocês não estão vendo que o avião tá caindo? Ajuda a rezar. Já quase cantando aquela música, deixa a luz acesa. Cara, eu me lembro que eu acordei assim assustado, criança chorando, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, tá morrendo, tá morrendo. Assim. Isso foi, Ah, mas, é um fato que nós contamos agora, engraçado. Mas não mas foi na engraçado, hora não. não Na foi. hora não foi, não. Mas agora foi Agora, engraçado. Depois foi engraçado. Mas antes, no momento, não teve nada de engraçado. Muito pelo foi contrário. terrível, Muito pelo né? contrário. Gil, a gente se conheceu nos Homens Adoradores no Congresso, né? Foi. Foi no Congresso. Como que foi participar desse Congresso dos Homens Adoradores? Ah, foi impressionante.
Eu fiquei impressionado, eu me lembro, assim, que... Cara, você sabe que a partir dos homens adoradores, nossa comunidade, a minha comunidade foi transformada. Porque nós começamos a querer fazer mais coisas para homens depois que eu vim viver com vocês, os homens adoradores. Eu me lembro que eu cheguei e eu vi aquilo, aquele tanto de homem. Porque já haviam... Eu me lembro que quando eu vim, no ano anterior, quem veio foi o Moisés. E o Moisés havia comentado comigo. E eu tinha visto na O internet. Moisés fala que ele nunca viu nada igual. Não, foi algo surreal, assim. E quando eu vim, eu cheguei para pregar e vi. Cara, eu falei, meu Deus, que evangelização maravilhosa é essa? E eu acho que foi uma coisa que deu liga. Sabe, deu liga. Eu gostei de vocês, acho que vocês gostaram da gente também. A gente se gostou imediato. Foi muito bom mesmo, assim. Foi algo transformador e algo que realmente é importante para a igreja. Há um pregador da igreja, um pregador muito bom, chamado Raniero Cantalamessa, não, desculpa, Scott Hahn. O Scott Hahn, ele tem em um dos livros dele, ele faz uma análise dizendo assim, que quando uma criança se converte, 6% das famílias vão para Jesus. Quando uma mulher se converte, esse número aumenta. Vai para 22 ou 28, alguma coisa assim. Mas quando um homem se converte, 96% das famílias vão para Jesus. Cara... Isso é quase um lema para nós. Então, assim, é um tiro. A evangelização dos homens adoradores e de tantos eventos de homens que tem pelo Brasil, ela é necessária porque ela não é algo que vai salvar o homem. Ela salva famílias. Ela salva famílias. Então, assim, talvez seja por isso que são tantos ataques, que é tão difícil de realizar. Talvez seja por isso que é um combate mesmo. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui realmente é uma transformação de vida. O meu processo de de conversão começou dentro dos Homens Adoradores em 2019. Olha que legal. Sabe, eu fui a primeira adoração na sexta-feira, 22 horas, só louco, né? 22 horas já nem horário de gente tá rezando, né? Nós tá voltando. Aí eu fui primeira, fui a segunda, fui a terceira, fui a quarta e fui... Olha, aí alvará da esposa na sexta-feira, das 10. 10 horas? De eu voltar para casa meia-noite e meia, 1 hora. Tem vezes que a gente fica conversando lá, que a gente volta 2 horas da manhã. E ela liberar. No começo ela fala assim, viu? Vai para os Homens Adoradores, você não vai estar na hora, vai se atrasar. Depois... Porque a transformação foi já começou a acontecer na minha vida. E eu vejo muito isso também por você estar adorando, né? Então, através dos Homens Adoradores eu comecei a rezar o terço, do terço fui pro rosário, depois eu fui pra missa diária, né? Acordo às vezes 3 horas da manhã para dar uma rezada, para fazer uma penitência, jejum, tudo em cima dos Homens Adoradores. Cara, é transformação, cara. Transformou a minha vida. Sabe, sempre fui católico, sempre participei da igreja, mas era aquele católico... Não, cara, e vou te falar, é muito bom esses eventos agora meio que... Esses eventos onde estão... bem segregado mesmo, assim, ó, pra homem, pra mulher, pro jovem. Eu acho que é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Porque quando você tá... Entenda muito bem. Mas quando você tá com a sua esposa, principalmente o homem, a mulher nem tanto, mas principalmente o homem, às vezes ele se resiste. Trava. Às vezes ele trava. Ah, não vou chorar, eu sou o homem, aquela coisa tal. E quando ele tá ali no meio de homens, ele olha e vê, cara, esse cara aqui tá chorando, esse cara que tá se rezando desse jeito, esse cara que eu conheço ele, eu lembro de onde ele... Conheço, eu sei de onde ele veio. E tá aqui se encontrando. Então eu acredito que acontece uma transformação grande ali. E realmente, a conversão, ela é um processo... Às vezes, Jesus tem 2 tipos, né? Quando Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela toca e imediatamente ela é curada. Tocou, curou. Mas quando Jesus se encontra com os leprosos, Jesus fala assim para os leprosos, vão, se apresentem ao sacerdote e no caminho vocês serão curados. E a Bíblia diz assim que no caminho as lepras foram caindo.
Então são dois tipos de processo: o imediato e o do caminho. Algumas pessoas, e elas vão se converter no momento da massa, do evento, do retiro, do congresso Homens Adoradores. E algumas pessoas vão viver o processo. Vai o primeiro dia, vai o segundo. Uma lepra caiu, outra lepra caiu, outra lepra vai caindo, outra lepra vai caindo. É um processo. Então, a importância de um evento é gigantesca. Mas a importância desse ordinário do dia a dia é muito importante. Porque faz com que esses homens e tantos grupos também, não só de homens, mas específico de todas as partes, faz o processo de eu tô caminhando, e a lepra vai caindo. Hoje eu sou mais honesto. Opa, agora eu tô largando pornografia, agora eu tô largando a masturbação, agora eu tô parando de ser mentiroso, agora eu tô vivendo a fidelidade, pô, agora eu tô sendo um melhor funcionário, pô, agora eu tô... E é assim que vai acontecendo, é assim. Exato. Gil, eu vi um vídeo novo seu essa semana, acho que essa semana ou semana passada, que você fala uma coisa muito importante, que é quando desliga as luzes, né, do evento. Ah, eu fiz um vídeo agora esses dias. Cara, aquilo pra mim, eu tenho vivido muito aquilo. Pô, eu recebi até seu comentário, você comentou, eu vi. Tenho pensado muito nisso, né? Das nossas paróquias também, né? Às vezes a gente quer viver o grande, mas a gente não vive o simples da nossa paróquia, no dia a dia. E é tão importante a gente viver dentro da nossa paróquia, ajudar a nossa paróquia. Eu lembro que uma pregação do Moisés, ele fala assim, o padre da minha paróquia não vai levantar as mãos e não vai pular, mas é o padre que vai lá, abre, coloca Jesus para mim. E isso é importantíssimo, né? E eu acho que a gente tem que entender essa importância das paróquias na nossa vida, de servir nas nossas paróquias, não é verdade? Nós não podemos ser desigrejados. Nós não somos esses. Nós precisamos, urgente, viver uma fé aonde nós estamos a agregar. Jesus fala assim, ó, a ovelha tem cheiro do pastor e o pastor tem cheiro da ovelha. Então nós não podemos viver de eventos aonde tem luzes, tem palco, e isso, eu já disse no vídeo, é muito importante. Muito mesmo. Muito importante. Mas quando as luzes se apagam, para onde eu vou? Aonde eu vou alimentar a minha fé? Talvez seja por isso que a maioria das pessoas elas não conseguem permanecer em Deus. Porque o ramo não pode estar longe da videira. Então, as pessoas elas vivem de evento em evento. Só que nesse intervalo do evento para outro evento, aonde eu estou? Quem é que te molda? Quem é que coloca o dedo na sua ferida? Quem é que é a autoridade sobre a sua vida? Então, quem é o seu confessor? Quem é o seu padre? O que o seu padre sabe sobre você? Eu vejo muita gente evangelizando. Agora nós estamos na onda da evangelização da internet, né? É muita gente evangelizando na internet. Só que é uma pastoral à parte. É uma igreja à parte. E nós, nada contra, mas nós não somos protestantes. Nós somos católicos. A nossa igreja, ela é hierárquica. Nós respondemos. Precisa ter alguém. Para eu estar aqui agora, gravando com você, pregando hoje, preguei ontem, eu tenho uma autorização, um envio do meu bispo. Então, se você ligar na minha diocese, você vai falar com meu padre vai saber quem eu sou, porque eu tô lá na paróquia, eu assisto a missa quando eu consigo estar lá de final de semana, é na minha paróquia que eu tô, mas durante a semana eu tô na minha paróquia, eu sirvo na quermesse da minha paróquia, eu ajudo ali na quermesse da nossa paróquia, a nossa comunidade tá ali. Então, eu não existe uma vida, desculpa, mas católico, não existe uma vida espiritual sem a vivência da paróquia, sem a vivência do seu padre, da comunidade e até dos seus irmãos de comunidade. Porque você aprende muito sendo moldado ali, ó, no convívio com seus irmãos. Então a gente acaba vivendo uma experiência onde vivi um evento, foi lindo, chorei, emocionei. E depois? Só que depois. Muda, né? E agora?
E agora? Onde eu vou servir? Exato. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me abastecer? Uai, você, para andar com um veículo, com um carro, você precisa parar num posto, abastecer e continuar a sua estrada e depois abastecer de novo. Não, nós abastecemos aqui e depois de um ano para abastecer de novo. Meu amigo, esse carro ficou parado. Vai dar problema na hora de ligar. Vai dar problema. Exato. Então, assim, nós precisamos hoje, como evangelizadores, falar muito sobre isso. Nós que Porque é uma fé somos... sólida, né? Nós precisamos muito falar disso, assim. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho vivido muito assim nos eventos que eu vou, quando termina, a minha fala é: volta para sua paróquia, sua missão é lá. Não, sua missão não é seguir o Gil na internet. Não é. A sua missão é ouvir o seu sacerdote, ouvir o seu padre e seguir aquilo que ele está dizendo. Porque, ou nós acreditamos que nós somos regidos pelo Espírito Santo ou não. Então a igreja, nós acreditamos nisso, nós somos uma igreja una. Então, eu sempre envio para a paróquia, eu sempre falo: não, vá para a sua paróquia. Ah, Gil, mas meu padre não é carismático. Ele é o seu padre. Exato. Ele é o seu padre. Ah, meu padre não ora em línguas. Ele é o seu padre. É lá o seu lugar. É lá o seu lugar. Então, assim, cara, e eu vou ser sincero para você. O meu padre, eu sirvo na catedral. Embora a gente faz alguma coisa ali e tal, mas meu padre nunca me apresentou na igreja: olha, nós temos o Gil Mota aqui, nosso fundador. Não, nunca teve isso, não. Nunca teve, não. Eu chego lá, sento no meu lugarzinho na missa. Precisa, né? E nem precisa. E nem precisa, porque eu não tô ali para aquilo. Exato. Não tô ali. Não é para isso. Só que eu só faço isso por conta daquilo. Entende? Eu só vivo a minha vida missionária porque eu tenho uma vida paroquial, uma vida comunitária. E é muito importante isso. Nossa, é fundamental, né? É você obedecer a tua igreja, obedecer onde você... Cara, onde você comunga? Exato. Onde você chora? Como é que você vai falar? Como é que você... Existe hoje muito... É difícil, cara. É difícil falar, mas existe hoje muito rebelde de internet, rebelde de igreja. Não, que quer é questionar interessante. tudo, né? E é uma galera que questiona e nunca viveu. Uhum. Então, assim, é uma galera que dá conselho sobre Saudade pastoral. daquilo que não viveu. Não, ele dá conselho sobre a pastoral e ele nunca esteve numa pastoral. Uhum. Não, ele dá conselhos. Ó, gente, assim, eu vi muita gente já descendo a paulada na renovação carismática. Uhum. Mas o cara nunca foi na renovação carismática, o cara nunca esteve num evento, o cara comprou alguma coisa que os outros falou E só que ele não vê. Toma como verdade, Não, não ele vê toma tudo que está verdade. acontecendo, né? E ele não vê os benefícios, ele não vê as conversões. É que nem Jesus E ele fala, não... veja os frutos, né? Uai. Então, meu amigo, é muito fácil você sentar, ligar uma câmera e você falar de algo que você ouviu falar, mas não de algo que você conhece. Então, assim, eu particularmente gosto muito, eu tenho muita amizade com muitos influencers de internet, católicos, mas há uma vírgula com muitos. Porque muitos vivem uma fé paralela. E nós estamos na era dos idiotas falando na igreja. É muita gente falando o que pensa, falando o que quer, e nós não somos essa igreja. Nós somos uma igreja que é a igreja dos mártires, que é a igreja que tem documentos. Nós vemos da tradição, da Sagrada Escritura, do magistério. Então, assim, nós pregamos o que a igreja diz, não é o que nós pensamos. Devemos obediência. Então, eu não ligo uma câmera, eu não pego um microfone e falo: o Gil pensa assim. Porque o que eu penso, meu amigo, se recolha à sua insignificância. É 2000 anos de... Meu amigo. História. Então, assim, eu vejo alguns jovens dizendo: a igreja tem que mudar. Meu amigo, você tá na fralda. E eu não tô aqui menosprezando o seu tempo, não, mas, cara, respeita um pouquinho, sabe? Entenda um pouquinho, conheça um pouquinho. Mas assim, mas eu também, por outro lado, também eu até entendo o jovem, assim. Na verdade, não sei se é entender, mas eu respeito. Porque eu acho que faz parte do jovem também ser questionador, ser algumas coisas, porque eu também era. Eu achava que algumas coisas tinham que mudar, eu achava que
Só que eu não conhecia o bastidor, a Exato. cozinha da igreja, né? Principalmente, no meu caso, era em relação à liturgia. Como eu não entendia de liturgia, eu achava que tinha que as Ah, músicas tinham que ser mudar, do vamos meu mudar uma jeito. música. O que É isso aí, custa isso aí. fazer uma música diferente, né? Hoje, graças a Deus, né? O conhecimento a gente entende. Gil, eu vou te fazer uma pergunta. Não estava no script essa pergunta, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. Eu tenho muito medo de uma coisa que está acontecendo hoje em dia, nos grandes eventos principalmente, mas também hoje nas paróquias, que é o... Não sei se você concorda comigo ou não, e eu quero saber a sua opinião, até para formar melhor a minha. O sentimento muitas vezes exagerado, né, dentro dos momentos. E às vezes esse sentimento ele ultrapassa a razão da fé, no meu entender. E o sentimento ele é bom, ele existe, mas quando é só o sentimento e não tem a fé, eu acho que ele se torna, não sei se a palavra é vã, mas ele enfraquece a espiritualidade e às vezes é por isso que às vezes a pessoa sai da igreja, abandona, porque ela está vivendo apenas do sentimento e ela não busca viver a fé. Não sei o que você pensa sobre isso. Não concordo. Concordo e tenho vírgulas, né? Assim, ó, ao longo desses anos eu entendi algumas coisas. O Papa Emérito Bento XVI, né? O Papa Bento XVI, saudoso, né? Ele disse assim um dia: primeiro se nasce, depois se cresce. Nós corremos o risco, nós que já estamos há alguns anos caminhando, embora seja começo, mas já estamos caminhando há algum tempo, nós corremos um risco de não saber olhar para quem está começando. Então, existem algumas coisas que são importantes pro começo, que faz parte do começo. Sim. E às vezes a gente fica, não, tem que mudar, tem que não sei o quê. É claro que nós não estamos falando de um emocionalismo, mas a emoção faz parte. Faz parte mesmo. Necessário. E é necessária, cara, para que as pessoas se abram, porque ninguém começa comendo macarronada. Então, às vezes, eu não estou dizendo que, mesmo com emoção, o que precisa ser feito é prega a palavra. Eu só não gosto quando existe um emocionalismo aonde não tem Bíblia. Então, aonde não tem a palavra de Deus. Então, aí é só emoção. Não tem, porque o que muda, gente, não é o nosso jeito de falar. É a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É ele que realiza. Então, nós não podemos correr o risco de acreditar, porque o Espírito Santo também emociona. Sim. Só que também ele amadurece. Então, o que a gente não pode só é fazer um evento onde é baseado inteiramente para as pessoas se emocionarem. Então, já sabe que aquilo deu certo. Tanto é que tem muitos eventos que estão... Eu não sou contra o método, não, mas eu acho que as coisas também podem ser transformadas. Existem momentos assim... vamos fazer esse momento de pai, de mãe aqui, porque esse momento faz eles chorarem, e aí... Não. O intuito de fazer chorar. O intuito de fazer chorar. E aí esquece de que, cara, a lágrima vai vir? Pode vir. Mas ela precisa vir baseada numa transformação. Exatamente. Numa conversão mesmo. A mesma disso, de realmente os homens adoradores lá, você viu, né? A gente gosta do fogo do Espírito Santo, da oração, do louvor, né? Mas essa questão que eu passei, de muitas vezes em alguns lugares está se vivendo mais a emoção, né? E esse é o meu questionamento. Porque a emoção, como a gente falou, ela é fundamental, ela é importante. Mas vai chegar um momento, e eu vi, acho que a Tainá Azevedo falando no podcast das consolações, né? Que são tiradas. E quando acabar aquela emoção, entendeu? O que fica? O que fica? Tem que ficar a fé, né? E eu acho que isso vai muito do movimento da pastoral, daí de trabalhar em cima de buscar trazer para essas pessoas, né, a fé, né, em Jesus Cristo, né? Nós precisamos dar uma vivência, né, cara? Eu fico preocupado quando
quando não há um, um intuito aonde que Jesus é o Senhor, aonde Jesus é o centro do lugar, aonde a igreja é levada. Tanto é que a maioria desses lugares emocionais, você vai ver que eles não encaminham para a igreja, não tem muita ensino de adoração, ensino de uma vida com Deus. Porque a emoção do evento é interessante, mas quando o evento acaba, a emoção vai embora também. E aí, o cara vai para a paróquia dele. E quando ele vai para a paróquia dele, ele não vai encontrar o fundinho musical. Exato. Ele não vai encontrar... Aquela estrutura de som. Então, se nesse evento não deu para ele um alimento, eu não estou dizendo um alimento 100% sólido, porque eu acho que nem dá para fazer isso tudo de um evento só. Claro. Mas se ele não saiu de lá Início, né? com o início de uma fé, ele corre o risco de acabar. Porque ele vai ficar buscando uma emoção. E aí ele vai num padre, que o padre nem dá para entender muito o que o padre fala. Só que ele não tem conhecimento nenhum do que é aquilo. Então ele está buscando uma emoção, ele está buscando um lágrima. E aí ele fala, não, eu vou para outra igreja ali porque lá tem dança, tem emoção, tem pulo, tem luzes. E a gente não vive só disso. Não adianta você viver disso e não entrar na fila da confissão. Não dá. Né? Não dá. Gil, vamos fazer um ping-pong católico? Bora! Rapidinho. Rapidinho. Vamos lá? Bora. Então tá. Santo que te inspira. Padre Pio. Um livro que te marcou. Um livro que me marcou? Nossa, tem bastante. Mas deixa eu pensar em um específico, assim. Eu acho que A Alma de Todo Apostolado. Um momento e uma missão, eu sei que tem vários, que te emocionou muito. O nosso primeiro retiro de carnaval da comunidade Metanoia. Um lugar do mundo que você sonha pregar e que não pregou. Olha, eu acredito que eu tenho um sonho de pregar na África. Na África. Eu sou dos Palutinos aqui, né? Eles têm lá a missão lá na África. Eu gostaria muito. Uma música que te levanta. Uma música que me levanta. Restauração do Dunga. Nossa, uma das minhas... É a música da minha conversão. Nossa. Restauração. Eu quero te louvar. Não, restauração Pare de se maltratar. Não queira aos outros. Essa aí, eu acho que essa música tem... Sim. Um medo que você venceu. Um medo que eu venci. Uau. Olha, eu sempre eu ainda sou um pouco medroso ainda de algumas coisas. Mas eu acho que eu venci o medo de... Eu era muito tímido. Eu sempre fui muito tímido, assim. Eu acho que medo de falar com as pessoas, assim. Eu tinha muito medo, assim, muito do que as pessoas iam imaginar, do julgamento das pessoas. Hoje eu sou bem tranquilo com isso. Que benção. Um hobby fora da missão. Hobby fora da missão? Rapaz, eu gosto muito de assistir série. Eu gosto muito de assistir vídeos, de assistir séries, assim, umas séries policiais, assim. Eu também gosto. Eu gosto muito de série policial, assim, eu gosto bastante. E jogar videogame, eu acho que eu gosto bastante também. Olha, que legal. Se você não fosse um missionário, o que você seria hoje? Cara, eu fui jornalista, né, assim, eu ainda trabalho um pouco nisso. Então, assim, eu acho que eu gostaria de estar na era do jornal, assim, fazendo alguma coisa de comunicação mesmo. Uma frase que define a sua missão. Quem te viu, quem te vê. Jesus para você em uma palavra. Vida. Vida, eu acho que vida mesmo. Gil, para encerrar, qual a mensagem que você deixaria para nossa região aqui de Cascavel, aqui, as cidades em volta nossa? Cara, eu gosto muito desse povo aqui, cara, que eu tenho aqui realmente, assim, de verdade, nós viajamos em muitos lugares. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho em muitos lugares. Mas existem alguns lugares diferentes, porque a missão daquele final de semana, ela não ficou naquele final de semana. Ela não terminou naquele final de semana.
ela continua. Eu ganhei amigos, pessoas que é do meu convívio pessoal. E quando eu falo de Cascavel, essa diocese, essa região, é um lugar específico para mim, muito de um lugar com carinho, muito tem um lugar no meu coração muito reservado ali, muito especial. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos aqui. Pessoas assim que fazem parte da minha vida, que talvez assim eu não converse todos os dias, mas me manda uma mensagem, como você me manda uma mensagem no WhatsApp de vez em quando, eu vejo as coisas de vocês na internet, eu sigo, eu curto. Então são pessoas que fazem parte da minha vida. E o Padre Léo, que a gente falou bastante aqui dele, o Padre Léo ele tem uma frase que ele fala assim: bom é ter amigos, melhor ainda é ter amigos que são amigos de Deus. E, cara, e olhar para vocês, olhar para a galera do Tabor, olhar para os homens adoradores e tantas outras pessoas aqui, é um presente para mim. Quando eu falo, cara, é bom demais ter amigos assim, eu venho para cá e eu confesso a vocês que, embora eu venha pregar, eu não venho só para isso. Eu venho encontrar meus amigos. Eu venho encontrar pessoas que realmente eu gosto. E eu não estou falando isso de... É real mesmo, assim. Nossa história é muito boa. Nós vivemos coisas muito, muito legais, assim, já em Deus. Então eu acredito que vocês continuem sendo o que vocês são. Na verdade, que vocês continuem avançando para ser cada dia mais homens de Deus. Uma vez, São João Paulo II repetiu uma frase de uma santa chamada Santa Catarina de Sena, dizendo assim, que se vocês forem o que vocês devem ser, vocês irão incendiar, colocar fogo no mundo. E é isso que eu deixaria de mensagem para este povo. Coloquem fogo no mundo, incendeiem o mundo, falem de Jesus, oportuno e inoportunamente. Falem do nome de Jesus. E muito mais do que falar, mostrem através da vida de vocês, através do testemunho de vocês. Olhar para os homens adoradores, olhar para a sua vida, é ver pessoas que estão pregando além do microfone, estão dando testemunho com a vida, no casamento, no cuidar do sogro, na lágrima derramada e ainda continuar servindo. Eu acredito que isso é o evangelho vivo. É o evangelho que continua. A olhar para algumas pessoas aqui, olhar para a sua vida, você falando para mim do seu sogro, da dor recente e ainda continuar lançando projeto novo, acreditando, confiando, rezando o terço todos os dias com ele e se despedindo e ainda tendo saudade. Quando termina de falar isso, dá vontade de falar aquilo que a gente escuta quando termina o evangelho na missa. É palavra de salvação mesmo. É vida, é palavra de salvação. Então isso tem nos salvado, tem feito com que pessoas se aproximem de Deus, que vocês continuem. Que essa mensagem seja que vocês incendeiem com palavra, com testemunho, com amor, com vida, esse povo todo aqui, desta região, que a missão é de vocês também. Amém. Gil, eu não tenho como agradecer você. Eu que agradeço, tá doido? Uma honra para mim. Logo o primeiro podcast. A honra é minha, acredite. Podcast aqui com você. Humildemente recebo esse presente. Meu Deus do céu, eu nem sabia que tinha presente. Você escondeu bem isso aqui. Eu peguei de latinha assim. Obrigado. Né? É uma imagem de Nossa Senhora. Meu Deus, que honra. Obrigado, amigo. Obrigado de verdade. E ainda mais imagem de Nossa Senhora. Nossa, vou colocar lá em casa. Vou abrir aqui pro povo ver, peraí. Olha, e é linda ainda. E você sabe que eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima mesmo, ó, pessoal que quer ver aí. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Que Nossa Senhora abençoe esse projeto. Amém. Que Nossa Senhora seja a priora desse podcast, desse Catolicast. Que Nossa Senhora seja a rainha desse lugar, que ela derrame graças e bênçãos na sua vida e por todas as pessoas que passarem por aqui. Amém. Esse Catolicast desse primeiro episódio é um oferecimento também do
Supermercado Carmel, né? Amanhã é sábado, domingo tá chegando. Você gosta de churrasco, Gil? Você acha? Os melhores Você carnes acha? da região estão no Supermercado Carmel, hein? Eita É do glória. Radames. Ah, é do Radames, eu sei, é Radames, verdade, é verdade. Então, obrigado, Gil. Deus abençoe. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente tá Vamos aqui gravar de o novo, 2, né? a parte 2. Amém, amém. Obrigado, viu? né? Obrigado. Vida longa. Deus Amém. abençoe. Amém. Tchau, tchau, pessoal.